Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Olá para você que está curtindo aí o programa Empresas e Negócios. Uma grande semana para a gente. Hoje a gente tem um programa muito especial, como sempre entrevistando aí um empresário, um empreendedor, que vai contar um pouco da sua história aqui no programa. Hoje eu estou trazendo o Christian Duve, né? Ele que é o diretor, mas é um empresário, empreendedor da Clínica da Casa. Vamos conhecer um pouco desse empresário, um pouco dessa empresa, para que a gente possa tirar um pouco de inspiração da vida das pessoas. Christian, super obrigado por estar aqui no programa. Tirou um tempo lá na agenda, veio aqui no programa para contar um pouco da tua história. Sim, eu que agradeço a visita. A entrevista, né? A entrevista, um pouco nervoso aí, mas vamos tirar isso para lado. Faz parte. Agradecer também aí a TV Galega aí por dar esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre empreendedorismo, que é muito importante, né? O programa aqui, nós já entrevistamos, quem sabe, quase 1000 empresários nesses anos todos. Eu estava te falando nos bastidores das histórias, né? E essas histórias que a gente conta aqui, na verdade, servem de inspiração para as pessoas, né? Com certeza. Porque as pessoas nascem, crescem e aí eles têm que optar por um futuro. E às vezes esse futuro tem a ver com trabalhar para alguém ou construir o próprio negócio, construir o próprio nome, construir a própria marca. Uhum. Isso é muito difícil. Muitas pessoas também acham, Christian, que o empresário, eu estou lá, trabalho numa empresa, o empresário trabalha 2 dias por semana e 3 dias, 5 dias fica na praia numa rede. Poderia ser assim, né? Mas... Aliás, deveria ser assim, né? Eu digo que no começo mesmo é o que mais trabalha e o que menos vê lucro, vê o resultado porque trabalha bastante. Mas ao mesmo tempo ele emprega, ele coloca gente para trabalhar, ele movimenta o mercado, ele gira a economia. E essa importância tem que ser vista pelas pessoas e servir como inspiração para decidir assim, o que eu faço na vida? Será que o empreendedor ele já nasce empreendedor? Ou será que o empreendedor tem que ser, né, coagido, pensado, moldado para isso? Então são coisas que... Eu acho que o comportamento ele vem já de berço, essa criação, tudo. Também tem alguns... coisas que você consegue aprimorar com o tempo, né? Mas a perseverança, o querer vencer, o querer fazer a diferença, tá no não espírito. Só para si, mas para a comunidade é o principal. Show de bola. Duve, né? Duve é alemão. É alemão. Da parte do meu pai. Da parte do teu pai. Conta um pouco da tua história para mim. Onde é que você nasceu? Você é blumenauense, não? Sou de Blumenau. Nasci na Itopavazinha, criado. Meu avô, quando fez o prédio onde a gente tem a loja lá hoje, basicamente construiu em 89, 90 eu nasci. Você nasceu em 90? Me criei lá com 35 anos? Vou fazer 35 mês que vem, outubro. Legal, bacana. Mas aí, tu nasceu em Itopavazinha, foi mais criado até pelo teu avô? Sim, pelo meu avô, né? Até os meus 10 anos fui criado pelo meu avô e o meu avô tinha um ditado, né? Avô é pai 2 vezes, né? Aprende enquanto eu tô vivo. E muita coisa eu aprendi com ele, principalmente essa minha veia empreendedora, e inclusive na área que eu tô foi por ajudar ele na época a construir o prédio. Uma coisa que eu me lembro da minha infância era uma coisa que nós tínhamos de tirar os pregos da caixaria, eu e o meu irmão já era mais velho, então já entendia que aquilo era um trabalho. Então ele fazia um desafio para ver quem que conseguia tirar mais pregos. Olha só! E eu sempre ganhava. Meu nome é Jacó. Meu avô tinha lanchonete em Blumenau. Ele já faleceu? Já faleceu. Já faleceu. Minha avó ainda é viva. Mora lá com a gente também no prédio lá. Ainda tá lá a lembrança dela. E aí você, criado pelo teu avô, o seu Jacó, estudou aonde ali na região? Eu estudei no início da minha carreira de estudante. Né? Que é carreira também, né? No Pedro I. Aí depois eu fui pro Felipe Schmidt e do Tudo Felipe isso Schmidt, lá na Itopavazinha. Na Itopavazinha, e depois Olga Hudson foi onde eu finalizei o ensino médio. E o Cristianzinho era um grande aluno ou era um aluno
meia boca? Como é que era? Eu vou dizer, eu gostava de algumas atividades, algumas partes da aula, mas algumas coisas eu não... Tinham que me tirar da sala para poder dar aula às vezes, de tanto que eu falava. Então tinha esse detalhe de comportamento imperativo, assim, mais acelerado e ainda sou até hoje, assim. E aí você iniciou alguma coisa de trabalho com o teu avô? Fora tirar prego de caixaria? Então, meu avô tinha lanchonete, né? Então eu cresci dentro de uma lanchonete. Então eu falava, vô, eu quero um lanche? Não, tu vai lá fazer teu lanche. Então ele me ensinou a fazer lanche. Então, desde criança tinha as nossas responsabilidades, né? E quando você fala criança, o que é? 10, 12? Não, era já moleque mesmo. Já molequinho, né? 6, 7 anos já fazia meu Naquela época lanche. eu podia trabalhar, né? É. E depois daí a minha mãe casou com o meu padrasto. Aí eu fui morar na América do Sol, que é um loteamento lá na Itopavazinha. E daí que eu fui pra estudar no Felipe Schmidt. E lá também, daí que a gente veio... Mas aí você deixou o teu avô, que era a tua lanchonete, teu lanche, teu cachorro quente. Eu saí de um baita conforto, vamos supor assim, de tomar refrigerante todo dia e comer lanche a hora que eu quisesse, para uma vida, eu digo, mais simples comparada ao que eu tinha acesso, né? Com meu avô. Então, você falou que tem um irmão? Tem um irmão mais velho, que ele... Qual é o nome dele? É Clesiomar. Clesiomar. É o único? Vocês são só Não, eu tenho uma irmã mais nova também, desse casamento nova. da minha mãe. Ele ficou na época com a minha avó e eu fui com a minha mãe. E daí em 2001 a minha irmã nasceu. Aí logo depois eu também já fui... E o Clesiomar, ele tá em Blumenau ainda? Sim, faz o que ele? Ele trabalha com assistência de seguradoras, ele faz esses serviços de reparo. E a tua irmã? A minha irmã, ela é do lar, ela tem 2 filhas e daí ela cuida... Bacana, você tem 2 sobrinhos já então? 2. 4 no total, na verdade. 4 no total já? 4 sobrinhos. Tá, e daí você falou que foi morar em outra casa, já com a tua Isso, mãe, e lá daí eu padrasto. tinha os vizinhos lá, que eu sempre fazia o serviço. A minha mãe não tinha condições na época, eu quero uma bicicleta. Então eu fui muito de ter que buscar também as coisas. Então bicicleta, eu pegava às vezes uma peça de um vizinho, de outro, montava uma bicicleta para mim. Gostava muito de... Meu primeiro, acho que empreendedorismo fora disso foi que criação de galinha. Eu tinha uma criação de galinha que partiu de um casal, eu sempre gostei disso e... Vendia ovo. Quando eu fui me dar conta, eu tinha mais de 40 galinhas e galos ali, que foi da minha infância que eu sempre tive esse negócio de produzir e prosperar, assim, acho que Sim, já começa a nascer uma coisa isso. do tipo, vou me sustentar, vou fazer a coisa acontecer. Então, assim, sempre gostei da construção civil, apesar de que fui criado numa lanchonete. Em 2005 foi quando eu me formei, eu tinha 15 anos, já tinha feito 15 anos já, na verdade, que eu reprovei por ser uma pessoa meio atentada numa das séries, na 7ª série. E eu vi que, na verdade, um pouco era a influência das pessoas que estavam ao meu redor, porque eu mudei de escola, o comportamento mudou, sabe? Nós somos os amigos que temos, né? E daí eu me formei, em 2005 eu fui fazer o encerramento da nossa escola numa pastelaria que tem lá na Itopavazinha, que era a Pastelaria Trindade, hoje já não é mais Trindade. E 2005, dia 15 de dezembro de 2005 eu comecei na pastelaria. Aí trabalhei até meus 18 lá. E nesse tempo daí teve algumas situações também, porque até inclusive pessoas que eram conhecidos da minha família, então conheciam minha família. E aí saí de lá, fui trabalhar na Karsten. Foi trabalhar na Karsten? Trabalhei de 2009 a 2010. Eu sempre gostei de... Já buscando uma estabilidade ali. É que daí nessa época, 2008, eu fui morar sozinho, né? 2008 eu tinha 18 anos, aconteceu algumas situações com o meu padrasto. Aí foi morar sozinho. E a minha mãe falou, vai, né? Vai procurar teu caminho. E na época foi algo ruim pra mim, né? Um sentimento assim, minha mãe escolheu outra pessoa em vez de mim, né? Tinha minha irmã também, eu ponderava vários fatores, né? Mas eu acho que tudo isso que aconteceu comigo, estar onde eu tô hoje, foi porque essas coisas aconteceram. E eu acho que às vezes é o que eu falo de a gente aceitar, mas também olhar, aconteceu algo errado comigo, mas poderia ter sido pior, e canalizar essa energia de, em vez de ficar para baixo, ficar ruim, com raiva,
mostrar que às vezes você é capaz de fazer sem depender das pessoas. É o E ser foi isso humano, que né? foi Você minha... pode ficar chateado e partir pro lado errado. Pode poderia ficar ter várias chateado. escolhas, né, ruins, erradas. Eu fui criado em lugares que eu falei que, né, da minha infância que era droga, era sempre bebedeira, e um pouco também desse trabalhar à noite, que eu trabalhava dos meus 15 até meus 18, bem dizer, das 6 à meia-noite, trabalhava na pastelaria. Eu estava um pouco imune dessa farra, dessa bagunça, dessa perdição. Então acho que isso me ajudou muito a não entrar no caminho errado, porque enquanto tinha gente fazendo festa, bagunça, eu trabalhava de terça a domingo, das 6 à meia-noite, então tava lá fazendo pastel. Você só não me falou, porque eu tive também uma criação de galinha durante muitos anos. Você vendia muito ovo, não? Não vendia ovo, era mais só por... Eu gostava de multiplicar. E eu tinha umas galinhas e galos bonitos. E você casou? Aí eu ia chegar nesse assunto. Eu sou casado, fui casado 2 vezes. A primeira vez foi aonde eu casei com essa minha ex-mulher. O pai dela era pedreiro e eu fui trabalhar com ele de servente. Então, quer dizer, aí já pegou a construção civil. Isso, eu sempre gostei. Eu tenho um material de construção que era do lado, inclusive hoje eu sou concorrente dele, mas ele era do lado do meu material da pastelaria. E eu tinha o meu carnezinho lá. De infância, meus 16, 17 anos, eu tinha serra de cutico, eu tinha circular, eu tinha martelo. Então eu tinha várias ferramentas. Você já tinha toda a tendência para a área de construção, engenharia. E daí esse tempo que eu saí da pastelaria e fui trabalhar na Karsten, daí foi o tempo que a gente se conheceu também. E só que na Karsten é uma empresa que ela é fechada. Sim, então eu vim do comércio que... Empresa alemã tradicional, né? Isso, e eu não gosto de ficar muito preso num lugar só. E eu olhava, eu era revisor, eu era da qualidade, então eu via o tecido todo dia. E eu olhava para o lado, tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá e ele já estava já estou quase me aposentado, já estou tempo aqui. Outros que tinham 18, começou com 18 e já estava aposentado, trabalhava na mesma máquina. Falei, meu Deus do céu, eu não penso, isso não é para mim, isso não é para mim. Entendi. E daí, enquanto dava para resolver problema lá, e que a gente ia às vezes em outros setores acompanhar, por exemplo, uma estampa que dava problema, para já previsionar, porque ia para Karsten Nordeste, então ver, o nosso setor não tinha 5S, então às vezes ia lá na marcenaria fazer um suporte para a máquina, para guardar uma tesoura. Isso tudo era algo que eu gostava de fazer, resolver problema. Agora, quando tinha que ficar só na máquina... meio enclausurado ali dentro daquilo lá. E se sentir importante, né? Eu acho que é o fundamental. Foi de lá que você saiu para montar a empresa? Aí, na verdade, em 2011, daí eu pedi a conta lá, fui trabalhar com o meu ex-sogro, na verdade em 2010 para 2011. E eu comecei com ele, só que aí, por gostar e já ter um gosto... Então tudo que eu já fazia com gosto e vontade de fazer bem feito, né? E há pouco tempo daí eu não tinha mais como receber um salário, não me pagavam como pedreiro, mas era o máximo que eu podia. Você teria que dar um salto eu tinha 20 anos, né? Eu tinha 20 anos nessa idade, sim. Então não tinha muito o que fazer. Aí o último prédio que eu ajudei ele a fazer lá na nossa região, era bem na época daquela novela do Pereirão. Sim. Aí eu já tinha carro na época e eu senti essa dificuldade estampa do meu ex-sogro, que às vezes precisava, por exemplo, na época era muito, quero trocar uma janela da minha casa, eu quero botar um blindex, que na época tava mais em ascensão. E daí precisava requadrar uma janela lá no Garcia, às vezes que ele tinha um cliente, poxa, ele não tinha que ir de ônibus, era todo um trabalho, levar as ferramentas que ele não tinha carro. Aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso. E, inclusive eu falei pra pessoa do prédio, falou, não, eu terminando aqui agora essa parte da cobertura, eu vou trabalhar para mim. E no segundo bloco a gente vai conversar e descobrir então como começou a empresa, que está crescendo muito hoje. Você vai ver algumas imagens aqui no programa. Fica aí que eu já volto já.